Esse coitado aqui acabou sendo atropelado. Acontece que graças a esse atropelamento, ele ganhou um sistema que basicamente reviveu ele, mas com uma condição. Pra ele continuar vivo, ele teria que se gabar perto das pessoas. Tá ligado aquele maluco que se acha? O Prota tinha que ser exatamente assim. E com esse sistema ele também ficaria bilionário. Basicamente o cara conquistaria um harém e ficaria muito rico, simplesmente pra ficar se gabando. É claro que se vocês gostarem dessa história, comentem o que acharam, mete aquela bala no like pra eu saber que vocês gostaram e se inscreve, rapaziada. A gente tá chegando a 100 mil, falta 6 mil inscritos só. Lembrando que o link do servidor do Discord eu vou estar deixando aqui nos comentários fixados pra vocês também entrarem lá e ver o nome do manhwa. Agora, aproveitem o vídeo. A história começou com... Não, tô brincando. A trama se inicia com um jovem inconsciente, enquanto visões de uma garota chamando seu nome apareceram logo na sua cachola. Xiao Fei, o rapaz, se vê como se estivesse fora de si, assistindo a cena em que ele era atropelado por um carro. Médicos correm ao seu redor lutando para tentar salvá-lo e ele está deitado na mesa de cirurgia até que de repente grita e abre seus olhos. Uma voz misteriosa lhe dá os parabéns, revelando que Xiao Fei agora possui um sistema incrível. Confuso, ele tenta entender onde é que estava e o que estava acontecendo, e a voz enigmática explica que esse sistema vai além da morte. No entanto, Xiao Fei ainda não conseguia entender completamente o que isso significava, pois parecia que o sistema tinha a capacidade de trazê-lo até mesmo de volta à vida. Mas tinha um detalhe: ele precisava juntar 10 mil pontos para retornar por completo. Com um incentivo, a voz oferece alguns pontos ao protagonista que, sem pensar duas vezes, aceita a proposta. Determinado a aproveitar essa segunda chance, ele percebe que tem um ano para conseguir os pontos e se restabelecer. Logo, seus batimentos cardíacos começam a se normalizar e seus sinais vitais, que estavam bem fracos, agora estavam melhorando. No entanto, havia uma condição crítica, pois se o protagonista não conseguisse acumular os 10 mil pontos em um ano, ele morreria de uma vez por todas sem nenhuma outra oportunidade de reviver. Decidido a não deixar isso acontecer de forma alguma, o protagonista promete que fará o que for necessário para alcançar os pontos que precisava, pois sabia que a sua vida era valiosa demais para ser desperdiçada de uma forma dessas. Nesse momento, um painel aparece acima de sua cachola, mostrando a quantia exata de 10 mil pontos que ele precisava obter. Do lado de fora, o médico sai da sala de cirurgia dizendo que aconteceu um milagre. O cirurgião, que antes achava que o protagonista não sobreviveria, agora estava impressionado com sua recuperação. Quando chegou ao hospital, Xiao Fei estava quase sem vida, mas agora seus sinais estavam completamente normais, e ao ouvir isso, uma garota se apressa para vê-lo. Mas o médico a interrompe, explicando que ainda era muito cedo e que uma enfermeira a levaria até ele em breve. Por sorte, o protagonista escapou da morte, agradecido pelo sistema, começa a pensar em como é que quitaria essa dívida para se manter vivo e fazer tudo isso valer a pena. Curioso, o nosso herói pergunta como é que ele poderia reunir esses tais 10 mil pontos, mesmo sendo inteligente, né? E aquele desafio, na verdade, era bem mais complicado do que aparentava. Então a verdade finalmente vem à tona. Ele ganha pontos ao se destacar, ele precisava se exibir para continuar vivo. Sabe ficar se mostrando? Bota uma melancia no pescoço aí que já era, né? A voz confirma essa história ao protagonista, o que deixa ele completamente surpreso. Ele fica sem palavras tentando entender o que acabou de ouvir e depois de se recompor, ele se prepara para aprender mais. E a voz revela que há um guia sobre como usar o sistema, que aparece imediatamente à sua frente. A partir deste momento, o sistema transforma a ostentação em um verdadeiro jogo, dividido em 3 níveis. O nível básico, onde pequenas demonstrações de exibição rendem alguns pontos. O nível intermediário, onde as coisas começam a ficar mais empolgantes. E o nível bem avançado, onde a exibição é quase insuperável. Ainda atordoado, o protagonista se levanta da cama do hospital, começando a se sentir animado com o que estava por vir. As enfermeiras, vendo sua rápida recuperação, ficam completamente de cara e também bem impressionadas, já que ele havia sido atropelado e estava à beira da morte, mas agora estava tudo pimposo ali. Nesse instante, uma notificação aparece sobre a cabeça do Prota, indicando que era hora de começar a se exibir, e isso o faz pensar rapidamente em uma maneira eficaz de se gabar. Após alguns segundos de reflexão, a melhor ideia que lhe vem à mente é dizer às enfermeiras que os ferimentos que ele sofreu não passaram de simples arranhões. Ah, tá ligado aquelas crianças que falam, nem doeu? Então foi tipo isso. A voz do sistema o parabeniza orgulhosamente e o Prota percebe que ganhou apenas 2 pontos, um para cada enfermeira que ouviu sua declaração bem usada. Com essa pequena vitória, o protagonista é oficialmente introduzido ao universo dos exibidos, onde a competição é intensa e a corrida por pontos nunca parava. A voz do sistema lhe deseja uma boa sorte e agora, com um novo objetivo em mente, ele se prepara para enfrentar o emaranhado de desafios que o misterioso mundo reservava. No hospital, uma garota ruiva corre em direção ao Prota e o abraça apertando. Ele percebe que ela estava à beira de lágrimas e a conforta delicadamente, acariciando a sua cabeça e pedindo que não chorasse mais, dizendo que agora estava tudo bem. Com essas palavras gentis e o seu gesto acolhedor, a menina começa a se acalmar, enxugando as lágrimas que escorrem por seu rosto. Pouco a pouco ela vai se recompondo, limpando os últimos traços do choro e prometendo que não iria mais chorar. Enquanto isso, os médicos entram no quarto para avaliar a condição do protagonista e confirmam que ele estava completamente recuperado e surpreendentemente pronto para receber alta. No
entanto, antes de sair, o protagonista descobre que precisaria pagar as despesas hospitalares que somavam 13.000 yuans. Confuso, ele não entende por que teria que arcar com uma quantia tão alta e nesse momento, o sistema oferece algumas frases prontas para que ele usasse. Sem hesitar, o nosso herói começa a se justificar, questionando por que é que os médicos estavam cobrando dele e não da pessoa que o atropelou. Com essa desculpa bem elaborada, ele ganha 3 pontos do sistema, mas logo percebe que teria que encontrar o responsável pelo acidente o mais rápido possível, ou acabaria tendo que pagar tudo sozinho ele mesmo. Aí é complicado, se é atropelado e ainda tem que pagar a conta do hospital. Enquanto ainda conversa com o médico sobre a situação, passos firmes e pesados ecoam pelo corredor. Logo um policial e 2 homens de terno preto e óculos escuros entram na sala. Um dos homens, ao notar a menina ruiva, não consegue esconder o seu interesse, pois ela é realmente muito linda, e o prota, no entanto, rapidamente percebe o olhar do sujeito e, sem hesitar, se coloca na defesa da garota, insultando o homem e chamando ele de safadão. Surpreso, o homem revela que foi ele que atropelou Xiao Fei e agora estava ali para resolver todo aquele assunto sem nenhuma enrolação. O homem pede para que o protagonista assinasse um documento dizendo que cobriria todas as despesas médicas, mas que ele precisaria pagar 200 yuan para custear a alimentação no hospital. Isso fez a raiva do prota crescer e ele espalha os papéis pela sala, lembrando que quase perdeu a vida por causa daquele sujeito. No entanto, o homem se mantém impassível, acusando o protagonista de ter se jogado na frente do carro e alegando que ele estava apenas tentando se aproveitar da situação. Cheio de confiança, o atropelador deixa claro que ele não pagaria mais nada além do que já havia oferecido e que Xiao Fei não conseguiria arrancar mais dinheiro dele. Sem recursos para abrir um processo, o protagonista se sente extremamente frustrado e irritado. Ele tenta controlar as suas emoções, cerrando os punhos ao perceber que discutir com aquele cara seria completamente inútil. O maluco já estava decidido a ser um babaca. Desesperado pela sede de justiça, ele se dirige ao policial e solicita as gravações das câmeras de segurança. No entanto, o policial sugere que Xiao Fei resolva tudo de uma maneira mais pacífica, explicando que mesmo se ganhasse o julgamento, provavelmente acabaria gastando mais dinheiro ainda com o processo, um dinheiro que seria praticamente impossível dele recuperar depois. O homem insiste que pagaria as despesas hospitalares, mas que o protagonista só precisava arcar com os 200 da comida. Mesmo assim, o prota recusava, dizendo que não aceitava esmolas. No entanto, os 2 homens ricos não pareciam levar as suas palavras a sério. Um deles, o careca, achava que o protagonista estava insinuando que queria mais dinheiro e se oferece para ajudar, mas sob uma condição nada agradável. De repente, o homem puxa um cheque de 2 milhões de ienes e entrega para o protagonista, mas em troca faz uma proposta completamente inapropriada. Ele queria sair para jantar com a namorada do prota. O herói, atônito com o que acabou de ouvir, fica paralisado por um momento, tentando processar o absurdo da situação, porém, logo ele acaba reagindo. Sem pensar 2 vezes, arranca o cheque das mãos do homem, mantendo uma expressão neutra, como se realmente estivesse considerando aquela oferta completamente desprezível vindo daquele cara, mais desprezível ainda. E ao pegar o cheque, a garota ruiva que estava ao lado de Xiao Fei se mostra claramente preocupada, pensando que ele estaria disposto a entregá-la em troca de grana. O homem também acredita que o prota aceitou o acordo, contudo, cheio de dignidade, Xiao Fei abraça a garota e declara que ele não precisa de dinheiro. Sua atitude firme e tranquila diante de 5 pessoas faz com que ele ganhasse 50 pontos no sistema, pois pela primeira vez ele agiu sem a necessidade de se exibir e agora sua pontuação total era de 105 pontos. Logo em seguida, Xiao Fei começa a atacar verbalmente o homem que fez a oferta indecente, deixando claro que não tinha nenhum interesse no cheque. O homem, no entanto, não leva suas palavras a sério e responde com arrogância, dizendo que se Xiao Fei não aceitar o acordo, os seus capangas iriam atrás de sua namorada e de qualquer outro familiar que ele tivesse. O homem vai além, afirmando que o protagonista está forçado a assistir enquanto ele desse uma surra nele. Essa provocação faz o sangue do protagonista ferver e ele se prepara para atacar o cara. Mas, antes que ele pudesse desferir um golpe, seu punho é segurado pela mão forte do careca que acompanhava o homem. Mesmo assim, o nosso herói não desiste da luta e com toda a pompa para se livrar do aperto, ele fica lá. A situação parecia desfavorável até que uma notificação do sistema aparece, oferecendo a Xiao Fei habilidades básicas de Wing Chun por 100 pontos. Sem hesitar, ele aceita a oferta, gastando 100 pontos e imediatamente ele ganha uma força descomunal e uma agilidade que ele nem sequer possuía antes. Com essa nova habilidade, ele consegue se libertar do aperto do careca e no movimento rápido, ele vira sua mão livre, acertando um soco direto no rosto do sujeito, que é lançado para trás completamente surpreso com a força inesperada de Xiao Fei. Embora o golpe tenha sido poderoso, o protagonista, com uma pitada de ironia, se desculpa, dizendo que ele estava apenas se defendendo. A garota ao seu lado ri enquanto o homem ferido sangra de raiva e o careca, nervoso ao ver o sangue escorrendo do nariz do seu próprio chefe, tenta recuperar o controle da situação, mas os 2 capangas, bem humilhados, rapidamente deixam o local em completo desprezo. Antes de sair, o policial adverte o protagonista para ser cauteloso, lembrando que ele ainda é apenas um estudante, e Xiao Fei agradece rapidamente ao oficial, que ele então lhe entrega uma pasta contendo todas as informações sobre o acidente e algo que até poderia ser útil para o protagonista no futuro. Depois que os homens deixam o hospital, Xiao Fei ainda estava cheio de raiva pelas
das ameaças que ouvira, mas a menina tenta acalmar, dizendo para ele não se importar com aqueles idiotas de forma alguma. Ele concorda com ela e se lembra de que precisa voltar para a faculdade, pois não tem tempo a perder. No entanto, quando está prestes a sair, 3 policiais se aproximam. Eles o cercam e, para sua surpresa, o algemam, acusando ele de fraude. Xiao Fei cerra os dentes, enfurecido ao perceber que o infeliz já havia feito uma denúncia contra ele. A menina tenta ajudar o prota, mas os policiais bloqueiam seu caminho e ela sabia que ele não era um golpista, mas se sente impotente para agir naquele momento. Xiao Fei é levado para a delegacia, onde um policial se senta à sua frente e, em um tom muito ameaçador, o acusa de tentativa de extorsão. Apesar das acusações, o protagonista mantém a calma, refletindo se eles realmente têm provas contra ele. O policial tenta pressioná-lo a confessar, sugerindo que se ele admitisse a culpa, eles poderiam encerrar o caso de uma maneira mais simples e o protagonista arcar com todas as despesas. Mas se continuasse negando, eles entrariam em contato com a universidade, o que poderia complicar ainda mais toda aquela situação desconfortável. No entanto, o prota deixa claro que ele não pretende admitir algo que ele não fez. Acusado de um crime que não cometeu, o nosso herói tenta provar a sua inocência e olha diretamente nos olhos do policial e afirma com toda sinceridade que ele tá falando somente a verdade. Porém, isso só deixa o policial ainda mais irritado e manda o prota ficar na cela por 2 dias para pensar no seu comportamento um pouquinho. Em seguida, o policial sai da sala deixando o jovem sozinho e o sistema avisa o prota que ele ganhou 5 pontos por trollar o policial. Mas mesmo assim, o garoto nem sequer fica irritado. Ele se lembra das palavras do policial sobre a sua suposta existência de provas fornecidas ao agente de trânsito. Então, Xiao Fei decide abrir a pasta que o policial lhe entregou e examinar o que foi registrado sobre aquele acidente. Quando o nosso herói abre a pasta, um sorriso de alegria surge em seu rosto ao ver que ela continha gravações das câmeras de vigilância. Contudo, sua felicidade dura muito pouco, pois ele se lembra de que a polícia confiscou seu smartphone, tornando impossível acessar vídeos na internet. Mas o sistema logo apresenta uma solução, permitindo que o protagonista visualizasse o conteúdo e até carregasse os vídeos online. Seguindo as instruções do sistema com toda a precisão, Xiao Fei logo percebe que algo extraordinário estava acontecendo. Ele abre seus olhos e se depara com uma enorme tela branca à sua frente com uma pasta no canto. Sem hesitar, ele clica nessa pasta e descobre várias outras pastas que estavam lá dentro, todas repletas de vídeo. Intrigado, ele começa a examinar o conteúdo e, ao abrir uma daquelas pastas, ele se depara com a imagem de uma placa de carro manchada de ketchup. Ao continuar assistindo, ele vê cenas perturbadoras de pessoas sendo meio que, quase mandadas de valas, pelos carros e tudo mais, o que deixa o prota profundamente abalado. Sua raiva cresce ao ver aquelas imagens horríveis e o sistema pergunta se ele desejava postar aqueles vídeos online. Sem pensar 2 vezes, o nosso herói responde que sim, determinado a expor toda a verdade. E Xiao Fei decide publicar todos os vídeos para que todo mundo pudesse ver o que realmente acontecia ali, meio que atrás das câmeras. Enquanto isso, no departamento da polícia, o chefe Xuan pergunta a um dos agentes se ele havia prendido um estudante chamado Xiao Fei. O policial, tentando justificar a sua ação, diz que Xiao Fei estava falando demais, mas Xuan não se impressiona e imediatamente o demite por prender alguém sem ter nenhuma prova na realidade. Desesperado, o policial tenta argumentar, mas é interrompido quando seu colega de trabalho o aconselha a verificar o que estavam dizendo sobre ele na internet. O policial pega o seu telefone e, ao consultar alguns sites, fica horrorizado ao ver as imagens dos vídeos que Xiao Fei havia postado, revelando a verdade sobre aquele acidente. Ele reconhece que o homem havia protegido ao prender Lin Fei e, em choque, o policial deixa o telefone cair, incapaz de acreditar no que estava vendo diante dos seus próprios olhos. Enquanto isso, o prota mantinha a calma, aguardando o desenrolar da situação. Ele já havia postado todos os vídeos online e sabia que a verdade seria revelada em breve. Algum tempo depois, Xuan entra na sala e se apresenta formalmente como chefe do departamento. Em um gesto de humildade, ele se inclina diante de Xiao Fei e pede desculpa sincera pela injustiça que ocorreu. Ele explica que já demitira o policial responsável pela prisão e apenas solicita que Xiao Fei devolvesse a carteira que foi confiscada, assim encerrando o conflito de uma vez por todas. Assim que o protagonista recupera suas coisas, ele deixa o prédio da delegacia e logo avista o ex-policial demitido encarando com toda a raiva. O homem, cheio de desprezo e raiva, cerra os dentes ao ver o protagonista, mas o nosso herói não se intimida e o encara de volta com um olhar bem desafiador, retribuindo o insulto. Por conta disso, o sistema concede mais um ponto ao protagonista por ter colocado o sujeito em seu devido lugar com toda a pompa. O ex-policial Dayun fica ainda mais irritado ao ouvir os insultos e começa a ameaçar o prota. Nesse momento, uma garota visivelmente preocupada corre e abraça Xiao Fei, e ele a acalma pedindo desculpas por tê-la feito se preocupar. No entanto, são interrompidos por um cara que se aproxima com uma expressão bem séria no rosto. A garota, se afastando de Xiao Fei, explica que aquele é o seu pai, e o prota fica animado em conhecer o pai da garota e sorri para ele. O homem agradece sinceramente a Xiao Fei por ter salvado a sua filha e o convida para jantar na
naquela noite. Mas ele explica que precisava resolver alguns assuntos urgentes primeiro e o prota observa o pai da menina entrar em um carro de luxo, claramente muito caro, e logo entende por que ele foi tão frio com ele anteriormente. Ele se sente um pouco preocupado pensando se o pai da garota não gostava dele, o que poderia abalar a sua confiança pessoal. No entanto, a garota o tranquiliza dizendo que é normal o pai ter sido assim, afinal foi a primeira vez que eles se encontraram. Além disso, ela lembra que Xiao Fei é quem conquistou seu coração, o que o inspira, pois sabe que ninguém pode interferir no seu relacionamento. Ele reflete sobre isso enquanto a ruiva, sua namorada, fica um pouco envergonhada com o que ele disse. Percebendo que a deixou desconfortável, o prota começa a se justificar, dizendo que estava apenas brincando e rapidamente muda de assunto perguntando o que o pai dela fez. Nan explica hesitando um pouco e pergunta se Xiao Fei já ouviu falar da família Wang. Ao ouvir a menção de uma das 3 famílias mais poderosas de Zonghai, Xiao Fei fica atônito. Ele percebe que diante de uma família tão influente que controla 90% das finanças de Zonghai, ele não tem a menor chance de ser um rival à altura, ou qualquer coisa desse tipo. O sistema então incentiva Xiao Fei a ser mais otimista, lembrando ele de que possui um sistema todo poderoso. Para o sistema, a família é apenas uma pequena família, e o prota, no entanto, fica chocado com essa afirmação, sem saber como responder, já que ele precisa de dinheiro para sobreviver, né? A garota sugere que pode ajudá-la a adquirir uma habilidade que o tornaria rico, mas em troca ele precisaria lhe dar 500 pontos. Animado com a possibilidade, Xiao Fei aceita a oferta e pede que ela o ajudasse, além de pedir um empréstimo adicional, prometendo que devolveria em pontos logo depois. No entanto, ela lembra que o limite da sua dívida já é de 10.000 pontos, o máximo que era permitido, e que ele não pode pedir mais dinheiro emprestado de forma alguma, nem a custo de reza. Xiao Fei sabia disso, mas ele preferiu ignorar, o que só tornava sua tarefa ainda mais complicada. Apesar das dificuldades enfrentadas, a garota decide apoiar Xiao Fei e ela segura sua mão prometendo que nunca o abandonaria, o que o acalma um pouco, pois ele percebe o carinho genuíno vindo da parte dela. Então ela lhe dá um beijo suave na bochecha como uma forma de incentivo e se despede rapidamente dizendo que precisava resolver alguns BOs. Enquanto isso, no hospital a situação não estava nada das boas. Os policiais entram no quarto do homem que havia sido espancado e suspeitam que ele, juntamente com um policial corrupto, tenha conspirado para tentar mandar o prota de vala. Um dos policiais entrega ao criminoso um documento intimidando ele a comparecer no tribunal e o homem, bem furioso, pega o documento dizendo que não temia nada. Poucos segundos depois, a mãe do criminoso entra na sala pedindo desculpas e explicando que o seu filho estava com problemas mentais. Ela então solicita que um psiquiatra examinasse o seu filho. O policial, após ler o relatório médico, parece acreditar na história e demonstra arrependimento por toda aquela situação. Assim que a polícia sai, a mãe do criminoso começa a questioná-lo, querendo saber quem é que ousou machucá-lo, e o homem responde que foi apenas um estudante pobre comum chamado Xiao Fei. Algum tempo havia se passado e o protagonista estava pensando sobre o presente que ele deveria comprar para o jantar na casa da garota. O problema, no entanto, era que ele não sabia como conseguir a grana para o presente, o que deixou ele bastante preocupado, já que ele precisava talvez arcar com as contas do hospital e agora também tinha um presente. Enquanto pensava em alguma solução meio que urgente, ele foi distraído por uma multidão que discutia acaloradamente, acusando alguém de ser um completo golpista. Quando o prota se aproximou, ele percebeu que a confusão toda era por causa de um idoso que havia caído ao chão e nem conseguia mais se levantar. O velho, com lágrimas nos olhos, implorava para que alguém o ajudasse a se erguer, jurando que ele não estava enganando ninguém, ele realmente estava incapacitado e precisava de ajuda. Mesmo com um pedido comovente, as pessoas ao redor permaneciam desconfiadas e também algumas até mesmo indiferentes, ignorando completamente o sofrimento do pobre velhote. Vendo a cena, o protagonista decidiu se aproximar e oferecer ajuda. Ele deu a mão ao idoso e o ajudou a se levantar enquanto todo mundo ao redor observava surpreso com a coragem do protagonista, que não teve medo de ser enganado pelo aquele velhote. Ao perceber que era o centro das atenções, o nosso herói aproveitou o momento para se gabar, né, rapaziada? Afinal ele precisava, dizendo que ele ajudava pelo menos 18 idosos todo santo dia. Surpreendentemente, o sistema considerou isso como uma ostentação, mesmo que o prota realmente tivesse a intenção de ajudar o velho do fundo do coração. O prota estava ansioso para ganhar algum dinheiro com a habilidade que o sistema lhe concedeu, mas primeiro ele precisava lidar com aquela situação. Enquanto isso, o idoso parecia estar emocionado, mas logo tudo mudou de uma forma inesperada, pois sem aviso, o velho agarrou as calças do protagonista e as puxou para baixo, deixando à mostra suas cuequitas, né? Xiao Fei ficou totalmente desprevenido e também vulnerável, e as pessoas ao redor constrangidas se viraram para não ver aquela cena patética. A situação só piorou quando o filho do idoso apareceu correndo em direção ao pai, aparentemente preocupado. No entanto, o que deveria ser uma cena de alívio logo se tornou uma outra armadilha, pois o filho, junto com o velho, arrastaram o protagonista até a delegacia para prestar uma queixa. Os dois golpistas alegavam que Xiao Fei havia empurrado o idoso, causando a sua queda, e estavam exigindo agora uma indenização. Quando chegaram à delegacia, o policial que os atendeu não conseguia entender por que o prota tinha voltado ali, já que ele tinha acabado de sair dali praticamente,
algum tempo atrás. Antes que o prota pudesse explicar qualquer coisinha, os dois golpistas começaram a gritar, acusando ele de vários crimes e insistindo que ele deveria pagar uma compensação pelo que ele supostamente havia feito, mas o prota, no entanto, não se deixou intimidar não. Mantendo a calma, o protagonista explicou que ele só estava tentando ajudar o velho que havia caído na beira da estrada, mas sabia que seria difícil provar a sua inocência. O idoso e o seu filho continuavam a pressioná-lo, insistindo na mentira de que ele havia empurrado o velhote. O policial sugeriu que Xiao Fei pagasse para resolver a situação, mas ele se recusou, afirmando que ele tinha provas mais do que o suficientes para expor o golpe. Mesmo assim, os golpistas não levaram a sério e começaram a zombar da cara do prota, insinuando que ele era incapaz de resolver sequer seus próprios problemas financeiros. Xiao Fei percebeu que aqueles canalhas não cederiam tão facilmente e, decidido a enfrentar a situação de cabeça erguida, ele se levantou e chamou a atenção de todos os presentes na delegacia, anunciando que ele estava prestes a apresentar todas as provas necessárias para provar a sua inocência de uma vez por todas. Todos na sala pararam para o que estavam fazendo e voltaram seus olhares para o protagonista, aguardando as evidências que ele havia prometido revelar para todo mundo. Porém, de repente ele ouviu alguns gritos, algum som esquisito, e ao se virar para entender o que estava rolando, ele percebeu que tinha soltado os vídeos errados. Estavam sendo exibidos na tela ali e todo mundo estava olhando bem fixamente para aquilo. Os dois criminosos, ao verem, ficaram animados, achando que poderiam escapar agora, já que o protagonista não tinha provas. E o nosso herói acabou esquecendo de colocar o vídeo certo e, bom, fez cagar. No entanto, o jovem conseguiu corrigir o problema bem rápido e logo surgiram os vídeos na tela mostrando como ele realmente havia ajudado. Os golpistas, ao verem o vídeo, ficaram em choque e incrédulos, e eles não entendiam como é que um estudante tinha conseguido aquelas imagens. Até mesmo a polícia parecia confusa, já que nem eles tinham visto esse material antes, e nesse momento o prota começou a zombar os golpistas, que haviam se esforçado tanto, mas acabaram falhando vergonhosamente. Quando o protagonista estava prestes a sair, ele ouviu um grito bem alto e, ao se virar, viu que era o mesmo homem idoso que logo em seguida caía ao chão, tendo convulsões e segurando seu peito. O jovem não deu muita atenção a isso e deixou os golpistas com a polícia, e dirigindo-se à saída, ele saiu. Finalmente ele conseguiu sair tranquilamente da delegacia, e no mesmo dia ele havia visitado o local 2 vezes e até foi atropelado por um carro. Ele refletia sobre como a vida poderia ser praticamente imprevisível, como um homem poderia ganhar dinheiro na bolsa de valores ou também através de antiguidades. No entanto, ao perceber que prever essas coisas era impossível, o protagonista decidiu se concentrar em avaliar antiguidades. Zai, um local famoso pelo seu grande mercado de antiguidades, parecia o destino certo para o prota, pelo menos nesse exato momento. Sem hesitar, o nosso herói decidiu que ele precisava tentar a sorte naquele lugar, e a variedade de itens que ele encontrou era impressionante, e percebeu que não só poderia ganhar algum dinheiro, como também poderia comprar presentes incríveis para os seus futuros sogros. Mesmo assim, ele sabia que antiguidades poderiam ser bem caras, e determinado a tentar a sorte, o sistema que o prota usava estava completamente funcional. Ele descobriu que poderia usar um cartão da sorte que aumentava temporariamente a sua sorte. O custo, no entanto, era impressionante: 100 pontos por 1 minuto, e 1000 pontos por 1 hora e 10.000 por um dia. Ao ouvir esses preços absurdos, o jovem ficou chocado e confuso, mas o sistema não o obrigava a comprar aquele cartão. Sem saber o que fazer, ele segurou a bochecha, perdido em seus pensamentos por completo, afinal quem é que teria investido naquele sistema? Ele decidiu então comprar um cartão para testar por apenas 1 minuto, se despedindo com pesar dos seus pontos. Afinal, 100 pontos para ele era muita coisa, rapaziada. O prota ainda assim sentiu que o cartão não funcionaria e pediu seus pontos de volta. Para sua surpresa, um dia, um estranho se aproximou de Xiao Fei discretamente, entregando-lhe uma xícara feita de obsidiana, um objeto muito raro e valioso, avaliado em 1 milhão. Ao perceber isso, o protagonista ficou imediatamente animado, percebendo que o cartão da sorte realmente estava funcionando. O estranho concordou em dar um desconto a Xiao Fei, já que eles tinham a mesma idade, e propunha vender a taça por 1000 yuans. No entanto, Xiao Fei não estava ali para gastar tanto, já que o seu objetivo era comprar antiguidades falsas para poder decorar a sua casa rapidamente. Logo eles começaram a negociar e o protagonista tenta baixar o preço para 400 pila, mas o vendedor se recusa a aceitar menos de 800. Mesmo assim, o nosso prota não desiste e continuava a insistir. Depois de muita conversa, eles chegam a um acordo e Xiao Fei concorda em pagar 500, mas o vendedor continua firme, só aceitando fechar negócio por 700. No entanto, após um tempo, o vendedor cede à persistência de Xiao Fei e aceita vender a taça por 600 reais. Embora relutante, o protagonista tira o dinheiro da carteira e paga ao vendedor, e o estranho, por sua vez, havia comprado o objeto por 450, mas decidiu vendê-lo por mais para Fei, já que foi bastante sincero com ele. Ainda assim, o jovem decide tentar a sorte mais uma vez e usa o cartão da sorte, e pede ao vendedor outro desconto, insistindo com um sorriso no rosto e pedindo dinheiro de volta, pelo menos parte dele. O vendedor, pressionado pelas palavras persistentes de Xiao Fei, acaba devolvendo parte da quantia o mais rápido possível, e quando eles se despedem, os dois são chamados de tolo por quem assistia, já que todos pareciam ter saído ganhando. Satisfeito com o desfecho, Xiao Fei não perde tempo e decide ir diretamente para a casa de leilões. A casa de leilões era um grande edifício de vários andares, quase todos feitos de vidro, e assim que o protagonista entra no lugar, uma garota loira o nota e se pergunta o que é que ele estava fazendo ali. Xiao Fei queria vender uma tigela de chá, mas para isso um item precisava ser avaliado por profissionais. Pouco tempo depois ele
ele entra no prédio, é levado a uma sala ampla e bem espaçosa. O prota imediatamente percebe a beleza da garota que os recebe no escritório e o seu nome era Sulu, e ela pergunta o que é que ele desejava leiloar. O protagonista então entrega a tigela de obsidiana à garota, explicando que quer leiloá-la. De repente, uma voz sarcástica ecoa pelo ambiente e um homem se aproxima duvidando da autenticidade da tigela. A garota tranquiliza Xiao Fei dizendo que é normal que os avaliadores sejam céticos, já que existe apenas uma tigela daquele tipo atualmente no mundo. O homem é confiante de que a tigela é falsa faz uma aposta absurda, pois se ele estivesse errado concordaria em comer um chapéu. E o clima entre o homem e o protagonista não é um dos melhores, e a gerente tenta acalmar a situação. Pouco tempo depois, a equipe começa a examinar minuciosamente a tigela de obsidiana, tentando descobrir se ela era verdadeira ou não, e o protagonista observa a tigela usando uma lanterna, e todos os olhares estavam voltados para ela, até que de repente a tigela começa a brilhar, deixando todo mundo surpreso. A gerente fica boquiaberta, percebendo que o brilho indica que a tigela é genuína, e o homem bigodudo, por sua vez, entra em estado de choque, incapaz de acreditar no que via. Ele não consegue entender como isso é possível e Xiao Fei se lembra de que o homem prometeu comer o chapéu se estivesse errado. Mas ao invés disso, o homem fica mais irritado, determinado a provar o seu ponto. O homem bigodudo coloca uma máquina sobre a mesa para fazer um outro teste e após alguns segundos, ele insere a tigela de obsidiana na máquina e mais uma vez o resultado confirma, a tigela era realmente autêntica. O homem agora claramente frustrado se sente derrotado enquanto o gerente continua estupefata com o resultado. Naquele momento, o avaliador pede desculpas pelo ocorrido, dizendo que só cobrarão metade da taxa do leilão, e o protagonista, de uma maneira muito tranquila, responde que está tudo bem e que ele sempre está disposto a aceitar um pedido de desculpas, especialmente considerando que o avaliador é uma pessoa bem mais velha. Logo em seguida, o sistema emite um novo alerta informando que o comportamento frio do protagonista diante de duas pessoas lhe rendeu 30 pontos. A estimativa do valor da tigela de obsidiana chega a 1 milhão de yuans, mas o protagonista não tinha dinheiro suficiente para colocar o item em leilão, então ele decide vendê-la de imediato. A garota que o atende não vê problema com isso e se oferece para assinar um contrato. Em seguida, o gerente pede o número da conta bancária de Xiao Fei para transferir o valor de 1 milhão e o prota, cheio de felicidade e pompa, se sente genuinamente grato, fornecendo os dados bancários para finalizar a transação de uma vez por todas. Depois de um tempo, o protagonista sai para o corredor e se aproxima de uma enorme janela panorâmica, admirando a vista maravilhosa da cidade que estava iluminada. Ele está repleto de emoções, pois agora, com a venda da tigela, ele se tornou incrivelmente rico e precisava se preparar para um jantar bem mais do que especial. Em pouco tempo ele está pronto e compra um elegante traje de gala e um presente luxuoso para os pais de Neto. O presente é um pingente de jade que custou 100 mil pilas e certamente agradaria os pais da garota, aumentando a chance de aceitarem o prota. Pouco tempo depois, o protagonista olha para cima e fica surpreso com o que vê. Era uma mansão enorme à sua frente, com uma pequena ponte iluminada ao redor, brilhando de uma forma completamente impressionante e irreal. De imediato, ele percebe que os pais da garota são extremamente ricos, enquanto admirava o lugar, e ele vê uma garota ruiva correndo em sua direção, e ela se joga nos braços do protagonista, e é claro que o garoto a abraça carinhosamente, demonstrando todo o seu amor por ela. Naquele momento, a noite estava tão linda, com uma lua crescente no céu estrelado, iluminando a cidade de uma maneira muito mágica. Nan pega a mão do protagonista e o conduz para dentro da mansão, mostrando os pertences de seus pais. Se fosse em outra época, ele provavelmente ficaria impressionado com tantas posses, mas agora, ele apenas pensa que um dia compraria uma casa como aquela, e nesse momento se envergonha por já ter sentido inveja. Nan, por sua vez, estava radiante e feliz com a mudança de Xiao Fei, que agora parecia estar muito mais confiante e bem consigo mesmo também, né? O casal continua explorando a mansão até que entra em uma sala onde os pais de Nan já os aguardavam. Ao entrar, o prota faz uma reverência aos pais dela, demonstrando todo o seu respeito, e o pai da garota fica muito contente de ver um prota, ao contrário da mãe que parece não ter ficado tão impressionada com o garoto não. Xiao Fei, determinado a agradar os pais da garota, menciona que ele trouxe um presente em homenagem ao encontro, e a mãe da garota abre a caixa e logo vê uma joia bonita e muito bem trabalhada. No entanto, ela fica profundamente decepcionada, achando que Xiao Fei gastou o dinheiro de Nan para comprar o presente, o que a fez questionar a verdadeira dignidade desse moleque. O pai, igualmente desapontado, acreditava que o jovem comprou os pingentes por um preço exorbitante, usando o dinheiro deles praticamente. No entanto, a garota imediatamente defende o prota, explicando que ele não usou o dinheiro dela para comprar o presente e ainda reitera que, devido à situação financeira de seus pais, ele nunca poderia ter comprado algo tão caro. Ela supõe que seus pais exigirão o dinheiro de volta, mas depois de aprovar o relacionamento. Mas Xiao Fei, firme, não permite que ninguém insultasse seus pais e por isso pede que Nan intervenha em seu favor. Xiao Fei ouviu aquelas palavras duras, mas a mãe de Nan, confiante, não se arrependeu do que disse, pois acreditava firmemente nelas. Ela já tinha lidado com muitas pessoas como protagonista que só queriam melhorar de vida subindo na escala social. Bom, eu tenho vários parentes que são assim. Diante disso, o protagonista ficou furioso, se levantou e começou a gritar bem indignado, afirmando que ela não tinha o direito de humilhar a dignidade dos outros só porque ela tinha dinheiro, né? E ele, ainda cheio de raiva, explicou que havia acabado de ganhar 1 milhão no mercado de antiguidades. Nesse momento, o sistema deu a ele alguns pontos por estar se exibindo e Nan
Han olhava para ele com admiração, surpresa com a mudança de comportamento do jovem. Ela nem conseguia reconhecer o Xiao Fei que conhecia e ao mesmo tempo estava curiosa sobre o que ele havia feito com os 900 mil yuans restantes. O prota refletiu por um instante, pois se ele mostrasse todo esse dinheiro à mãe da garota, talvez ela mudaria de opinião. Talvez até o tratasse com mais respeito, sabe-se lá, né? Contudo, a mãe impôs uma condição: se ele não mostrasse o dinheiro naquele momento, seria expulso de casa e perderia a mão de sua filha para todo sempre. Antes que a situação ficasse pior, Nan prontamente defendeu o namorado, dizendo aos pais que não concordava com aquela pressão. No entanto, a mãe não merecia e nem parecia haver nenhum problema na exigência, acreditando que Xiao Fei não era adequado para sua filha. Apesar de tudo isso, o prota se manteve firme, agradecendo a Nan pelo seu apoio e garantindo a todo mundo ali que estava em paz com a situação. Ele então impôs uma condição, pois se mostrasse o dinheiro, a mãe de Nan teria que parar de interferir no relacionamento deles de uma vez por todas, para todo sempre. A mãe, confiante de que o prota não teria como provar o que dizia, aceitou o desafio e em seguida o prota pegou seu telefone, acessou sua conta bancária e mostrou o saldo para os pais da garota. Quando eles viram a quantia exorbitante, ficando chocados, sem entender como é que um estudante comum como aquele garoto poderia ter tanto dinheiro na sua conta bancária. O prota já tinha explicado que acreditar nele ou não era uma escolha pessoal deles, mas agora com a prova diante de seus olhos, não havia muito o que discutir. Ainda assim, o pai da garota estipulou uma nova condição, pois se o protagonista não conseguisse ganhar tanto dinheiro quanto a família deles, em 2 anos o relacionamento da sua filha seria rompido. Nan, frustrada, protestou dizendo que não era justo, e o seu avô havia dedicado décadas para construir aquela fortuna, então exigir isso do protagonista em apenas 2 anos era cruel. Para piorar, o pai da garota confessou que o jovem mestre da poderosa família Shannon se apaixonou por Nan à primeira vista, e se ela aceitasse se casar com ele, a família Shan poderia oferecer 1 bilhão de yuans como dote, o que equivalia ao valor total de seus bens. O protagonista ficou horrorizado ao perceber a frieza com que o pai da garota estava tratando o relacionamento, praticamente vendendo sua filha por 1 bilhão. Em Wanwha, os pais são todos assim, né, rapaziada? Ainda assim, o protagonista não se deixou abater e ele havia arriscado a sua vida por Nan, e o pai dela decidiu dar-lhe uma chance. Se Xiao Fei conseguisse reunir o dinheiro necessário em 2 anos, aceitaria o casamento. E sem hesitar, o prota aceitou o desafio, pois o seu amor pela garota era profundo demais para desistir assim sem nem ter tentado. Ao ouvir as palavras do garoto, Nan começou a chorar emocionada por ele estar disposto a enfrentar um desafio tão difícil por ela, basicamente quase que impossível. Xiao Fei acalmou a garota, sugerindo que talvez o seu pai pudesse reduzir o valor para 100 milhões de yuans e a fim de não ofender a família Shan. No entanto, o pai da garota tomou outra decisão: enviaria a filha para estudar no exterior por 2 anos. Tanto Xiao Fei quanto a garota ficaram surpresos e arrasados ao receber essa notícia terrível, pois eles não poderiam se ver durante 2 anos inteirinhos. O desafio já era grande, agora o tempo e a distância também se tornariam inimigos no caminho deles, e Xiao Fei reflete com muito cuidado e percebe que aceitar Nan estude no exterior era a decisão certa, afinal, assim ela evitava ofender a família influente Shan. E no final, o prota toma a difícil decisão de concordar com a separação temporária, disposto a fazer qualquer coisa pelo bem do seu amor. O pai da garota havia imposto um desafio tão difícil porque acreditava que Xiao Fei existiria, mas agora ele percebe que o rapaz estava realmente comprometido com aquela situação. Após o jantar, Nan e Xiao Fei se despedem e ele volta para casa, embora tivesse vontade de usar a sua carta da sorte de novo, e o sistema informa que ela só pode ser utilizada a cada 2 meses, portanto ele devia tirar o cavalinho da chuva agora. Essa notícia frustrante faz Xiao Fei perder a paciência e ele começa a gritar e xingar o sistema, mas logo ele percebe que não adiantava reclamar. Ele devia seguir as regras e algum tempo depois o prota reencontra seu amigo, que o convida para jantar na rua. A ideia é sair como uma amiga que traria suas colegas de quarto, então eles precisariam de um terceiro cara. Relutante, o prota acaba aceitando o convite para eles saírem em casal. Os meninos correm para o local do encontro e logo encontram as meninas que já os esperavam. Embora estivessem todos juntos, o protagonista não conseguia parar de pensar em Nan. De repente ele ouve algumas risadas altas e percebe que alguns caras estavam comentando da maneira desagradável sobre as garotas. Os homens, visivelmente bêbados, começam a fazer comentários grosseiros, insinuando que poderiam conquistar as 4 de uma só vez com um único sorriso. Um dos homens olha para as meninas como se fossem objetos e se gaba, dizendo que após uma noite com ele, elas não conseguiriam se esquecer dele. Ao ouvir esses comentários nojentos, uma das meninas se irrita e chama ele de lixo. Infelizmente, o homem escuta e fica furiosíssimo, batendo a mão com força na mesa e levantando a voz para a garota de uma forma completamente mal educada. Ela logo se arrepende de ter falado algo e tenta se desculpar, dizendo que estava se referindo ao lixo ao chão, mas o homem obviamente não estava disposto a aceitar as suas desculpas e pouco tempo depois ele agride verbalmente e parecia prestes a atacar. Antes que a situação acabasse piorando, o prota intervém e também chama o cara de lixo, mostrando confiança e sem demonstrar medo. Todos no local olham para Xiao Fei surpresos com a sua ousadia, e um dos homens, um sujeito bem agressivo, se aproxima dele perguntando se ouviu corretamente o insulto. E o prota, sem hesitar, reafirma que não só o chamou de lixo, mas sim de velho lixo.
O sistema, por sua vez, concede 14 pontos ao protagonista pela sua audácia, já que atraiu a atenção de 14 pessoas. O amigo do prota, que ainda estava ao chão sentindo dor após ter tomado um pontapé, pede desculpas ao grandalhão e tenta acalmar a situação, mas o agressor não estava disposto nem um pouquinho a perdoar. Cheio de raiva por ter sido humilhado em público por um estudante, o homem pega uma garrafa de vidro e a joga em Xiao Fei. Ele não podia permitir que alguém o desrespeitasse daquela maneira diante de outras pessoas, e os seus amigos começaram a gritar para incitar mais violência, dizendo para ele ter cuidado, pois aquele cara era realmente perigoso e capaz de causar sérios danos. Xiao Fei observava atentamente cada movimento do adversário, focado ao máximo, e não demora muito para que ele se movesse rapidamente e fosse o primeiro a diferir um golpe, acertando o agressor bem na gargantinha. Ao verem que o companheiro foi agredido, os amigos do bandido decidem agir também sem ficar parados e correm para tentar defendê-lo, pelo menos de alguma forma. Todos os delinquentes cercam o protagonista, prontos para lhe darem uma lição. Mas Xiao Fei é ágil, desvia dos ataques com a maior habilidade e se defende bem dos seus oponentes, que apesar de serem muitos, não tinham a menor destreza. No entanto, um dos bandidos aproveita um momento de distração e ataca o protagonista por trás, quebrando uma garrafa de vidro na cabeça dele. O golpe inesperado o deixa atordoado, pois a dor era intensa e, bom, já dá pra saber o que aconteceu. Era claro que os agressores estavam dispostos a ir mais do que apenas uma briga, possivelmente até mandar alguém de vala ali. Logo, todo mundo se preparou para atacá-lo ao mesmo tempo, mas o protagonista, que sempre tentou controlar a sua raiva, ao ver esses delinquentes assediando estudantes, percebe que não poderia permitir que a situação continuasse dessa forma. Agora, com o sistema a seu favor, ele decide que era hora de usá-lo para proteger os seus amigos e colegas. O líder dos agressores ainda estava tentando se recuperar do golpe que levou na garganta, mas já se prepara para atacar o prota novamente pelas costas. Mas antes que isso acontecesse, o amigo de Xiao Fei se joga na frente dele tentando protegê-lo, mas infelizmente um movimento heróico resulta em um ato trágico. A garrafa acaba, machucando o amigo e ele acaba gravemente ferido. Desesperado, o prota corre para socorrer o seu aliado, enquanto grita para o cara chamar uma ambulância. Pouco depois, a polícia chega ao local pronta para controlar a situação. Eles veem que os delinquentes causaram problemas e que o amigo de Xiao Fei estava muito mal. Eles se perguntam como é que o prota conseguiu enfrentar tantas pessoas e o capitão da polícia, Yu Su, o convida para prestar algum depoimento. O nosso herói não se opõe, mas insiste que primeiro seu amigo precisava ser a todo custo levado ao hospital, caso contrário, ele não aguentaria muito tempo. Ele fica surpreso com o fato de a polícia parecer mais interessada na briga do que na saúde do ferido. A policial, no entanto, lembra que a lei é a lei e que se Xiao Fei se preocupava tanto com os amigos, não deveria ter se envolvido numa briga no começo da conversa. Para ela, ele também tinha parte da culpa e o prota, indignado, critica o sistema legal, dizendo que o verdadeiro problema é permitir que pessoas comuns sejam intimidadas na rua, e assim o sistema concede 300 pontos ao protagonista por se posicionar em uma situação tão arriscada. Mais tarde, ele é levado para a delegacia e depois de um tempo, ele já recebia os primeiros socorros e a sua cabeça estava enfaixada. Seus amigos estavam preocupados e aguardavam que a polícia iria decidir, e o médico informa que a cirurgia do amigo do prota foi um sucesso e que ele estava fora de perigo agora, todo mundo poderia relaxar. Mesmo assim, Xiao Fei começa a se desculpar freneticamente, sentindo-se culpado pelo que havia acontecido. O amigo, apesar de machucado, pede para o prota parar e se desculpar, dizendo que o importante agora era descansar, e assim a noite termina, marcada por momentos intensos e cheios de desafios para eles. A manhã chegou e uma batida insistente soou na porta. O cara entrou apressado no quarto e acordou o protagonista com más notícias. Ele havia se disposto da universidade. Xiao Fei ficou imediatamente surpreso e confuso com essa indecisão do nada assim, sem entender o motivo, já que a briga que havia ocorrido foi fora da escola. Indignado, ele argumenta que todos estavam envolvidos e portanto todo mundo deveria ser punido, não somente ele, e decide ir pessoalmente falar com o diretor para entender o que estava rolando, pois segundo a polícia tudo tinha sido legítima defesa. Chegando à sala do diretor, o protagonista bateu na sala e entrou. O diretor cumprimentou de uma maneira formal, mas foi direto ao ponto e ele não parecia disposto a reconsiderar a expulsão. O diretor afirmou que os estudantes da universidade não deviam brigar fora do campus e claramente estava mirando diretamente em Xiao Fei, ignorando o fato de que ele agiu em legítima defesa. Segundo a lógica do diretor, o protagonista deveria ter simplesmente aceitado ser agredido para manter a boa reputação da universidade e ficar quietinho. Diante da inflexibilidade do diretor, o protagonista percebeu que ele não teria escolhas se não sair de lá, pois o diretor ameaçou chamar a segurança. Enquanto isso, o prota fixou o olhar no monitor do computador do diretor, pensando se o sistema poderia ajudá-lo de alguma forma. O sistema aceitou a sua solicitação, mas deduziu que 50 pontos em troca de informações que Xiao Fei precisava. Em poucos segundos, ele obteve dados valiosos que poderiam mudar a situação por completo, e o prota então disse ao diretor que se a expulsão não fosse cancelada, e se ele não recebesse um pedido de desculpas, o diretor poderia perder o seu cargo. No entanto, o mesmo continuou ignorando o prota e chamou seguranças para removê-lo dali de uma vez por todas. Nesse momento, Xiao Fei mencionou algo sobre o quarto do Hotel Sinai, e assim que o diretor ouviu esse nome, seu rosto mudou por completo, ficando até mesmo pálido de medo. Nervoso, ele mandou os seguranças saírem imediatamente e fechou a porta, garantindo que a conversa ficasse
classe ali dentro da sala. O diretor perguntou com urgência como é que o prota sabia sobre isso e o mesmo com toda a confiança afirmou que o diretor não ousaria expulsá-la agora. Acontece que o diretor estava se envolvendo em algo comprometedor, né? E eles não iriam parar por nada. O prota então prometeu que manteria o segredo dele desde que a expulsão fosse cancelada e o diretor pedisse desculpas reconhecendo seu erro. Se o diretor não seguisse essas condições, o prota deixou bem claro que ele não poderia garantir o futuro do cara ali na universidade. Saindo da sala com toda a pompa e cabeça erguida, o protagonista deixou o diretor completamente devastado, com todos os seus planos desmoronando. Agora o nosso herói tinha em mão provas incriminadoras que poderiam arruinar o diretor de uma vez por todas e, bom, fazer ele sair daquele cargo aí que ele não merecia. Mais tarde as aulas começariam e em breve haveria muito burburinho entre os alunos. Todos estavam comentando sobre os acontecimentos recentes e sobre como Xiao Fei estava de volta à sala de aula. Seus colegas o observaram curiosos, tentando entender como é que tudo havia se resolvido tão rápido, até que um garoto de olhos verdes perguntou confuso como é que Xiao Fei ainda estava ali. Uma colega loira explicou que o diretor havia cancelado a expulsão e até pedido desculpas, e alguns alunos começaram a admirar a forma como Xiao Fei lidou com a situação, especialmente ao enfrentar o diretor, o que fez com que ele ganhasse pontos no sistema. Suas ações foram bem sucedidas e os rumores sobre seu feito logo se espalharam por toda a universidade. O número de participantes foi divulgado e chegou a 19, e Xiao Fei ganhou 200 pontos, mas ele nem liga mais para isso agora. Havia um problema maior, Huang Feng estava planejando algo para manchar a reputação do prota, e isso precisava ser evitado a qualquer custo. Acontece que o sistema tinha uma maneira de trazer azar para uma pessoa, e essa poderia ser a solução que Xiao Fei precisava. Enquanto pensava em suas opções, uma tela enorme aparece à sua frente com uma lista de materiais que poderiam ajudar o prota. Ele analisa atentamente cada pasta tentando absorver o máximo de informação. O sistema estava curioso para saber se ele gostava do que estava vendo e parecia que sim, já que ele estava encantado com tudo aquilo. Havia muitas coisas novas que ele nunca havia visto antes, como o conceito de Yin Yang, mas também tinha um problema, ele não tinha pontos o suficiente para usar a ferramenta. O sistema então sugere que ele utilizasse um cartão de habilidade exclusivo, e curioso, o prota abre a pasta que continha esses cartões de habilidade e começa a explorar melhor eles. Havia várias opções disponíveis, cartão da sorte, cartão da força, cartão espiritual e até alguns outros. Ele rapidamente examina tudo e no fim encontra o cartão perfeito, o cartão de azar. Para usá-lo, ele só precisava pensar na aparência e no nome da pessoa, e então esse cartão duraria 1 hora e custava 100 pontos. Aí ele tá dentro do céu, né, rapaziada? Xiao Fei então traz à memória a imagem de Huang Feng, aquele sujeito que estava tentando arruinar a sua vida. Ele se concentra e ativa o cartão e o sistema o notifica que o alvo já começou a ter azar. Nesse exato momento, Huang Feng estava dormindo tranquilinho quando ele acorda e pega o seu celular para ver as horas, percebendo que o aparelho estava muito quente. De repente, o telefone simplesmente explode igual um balão com um estralo alto, soltando uma densa fumaça que rapidamente enche o quarto. O penteado impecável de Huang Feng ficou completamente destruído, parecendo mais um ninho de passarinhos. Depois de queimar a mão ao tentar salvar o seu celular, Huang Feng vai até o banheiro para lavar a mão e pegar um sabonete rosa bem grande. Mas o objeto escorrega de suas mãos e cai ao chão, e ao tentar pegar, ele escorrega e pisa no sabonete, soltando um grito de dor que ecoa por toda a casa. Sua mãe corre até o quarto, encontrando o filho no chão, chorando e pedindo por ajuda. Desesperada, ele implora para que ela chamasse uma ambulância, pois sentia dores pelo corpo todo. A ambulância chega muito rápido e os paramédicos colocam Huang Feng na maca. No entanto, enquanto um dos médicos o carregava, ele pisou no mesmo sabonete que tinha causado todo o incidente e também escorregou, perdendo o equilíbrio e caindo sobre a maca. O resultado foi um enorme tumulto, com ambos, médico e paciente, caindo no chão em dor. O grito de Huang Feng ressoou pela casa enquanto a sua mãe assistia horrorizada, sem saber o que fazer e o que estava acontecendo com seu filho. Enquanto isso, o prota, no conforto do seu escritório, fingia ler um livro e, na verdade, estava acompanhando tudo pelo celular, ocultando o aparelho com as páginas do livro. Ele viu uma notícia informando que Huang Feng sofreu uma concussão e quebrou o nariz no acidente, confirmando que o plano havia funcionado perfeitamente. Após esse acidente, o sistema avisa o protagonista que o efeito do cartão de azar estava prestes a expirar, o que significava que toda a má sorte de Huang Feng acabaria em breve. O prota se sente orgulhoso de como o plano funcionou muito bem, já que esse tipo de carta tem 100% de eficácia, exceto se a pessoa-alvo possuir algum tipo de talismã de proteção. Pensando em seu próximo passo, o protagonista decide que queria aprender como é que abriria uma loja de antiguidades. Ele vê isso como uma oportunidade de ganhar dinheiro e o sistema então oferece a ele todo o conhecimento necessário para começar a vender antiguidades por apenas 100 pontos. Sem pensar duas vezes, o protagonista aceita a oferta e o sistema imediatamente deduz 100 pontos de sua conta. Pouco depois, ele recebe um livro repleto de informações detalhadas sobre como é que administraria um negócio de antiguidades, lidar com clientes e também ganhar dinheiro nesse ramo. Ele fica bastante motivado com tudo isso que aprendeu e começa a ver muitas possibilidades futuras. De uma forma descontraída, o sistema brinca, sugerindo que com uma dúzia de mulheres o protagonista poderia até criar uma nação, e o jovem entra na brincadeira respondendo que estava esperando esse harém que tanto falava esse sistema. Enquanto isso, a situação de Huang Feng estava bem complicada. Ele foi levado ao hospital, onde os médicos o cobrem de bandagem e administram uma intravenosa. Sua mãe estava profundamente preocupada
preocupada, pois ele sofreu uma leve concussão e quebrou a ponte do nariz, e o médico, embora otimista sobre a recuperação, recomenda que esse garoto procurasse um cirurgião plástico na Coreia para melhorar o estado de seu rosto, que ficou bastante danificado. A mãe, aflita ao ver o filho sofrendo, resolve verificar o seu telefone e encontra uma ligação perdida de Yao Sinu, o diretor da universidade. Ele ligou para informar que não poderia expulsar Xiao Fei, pois o garoto tinha informações comprometedoras contra ele. Enfurecida, a mulher xinga o diretor, chamando ele de fracassado, e nesse momento, um homem desconhecido entra ao quarto. Ele tinha uma aparência peculiar e afirmava sentir uma grande energia negativa no local. A mulher se vira para ele surpresa e muito desconfiada também, achando que o homem era um charlatão, e ela o ameaça, dizendo que os seus seguranças expulsariam ele se não saísse imediatamente por conta própria. Ela menciona que o pai da mulher morreu jovem e que o seu marido faleceu na meia-idade. Além disso, sabia que ela tinha uma irmã chamada Tenzin, deixando a mulher perplexa. O homem com bigode marcante continua a contar detalhes sobre o passado de Tenzin, enquanto a mulher, impressionada, continua acreditando que ele realmente sabia o que estava falando. A cada palavra que ele dizia, ia confirmando que não era o impostor, até que a mulher convencida pede desculpas por ter duvidado do cara. O homem, muito satisfeito por ter conquistado sua confiança, se apresenta como o mestre taoísta Zhen Chen. A mãe de Huang Feng, desesperada, implora para que o mestre ajudasse seu filho a se livrar de tanto sofrimento e diz que pagaria qualquer quantia para essa coisa. O mestre Zhen então tira um amuleto especial feito por um taoísta e garante que enquanto Huang Feng estivesse usando, a energia negativa e os males que o cercavam desapareceriam por completo. Animada pelas palavras encorajadoras, a mãe rapidamente tenta colocar o amuleto no pescoço do filho. No entanto, o cara reluta, achando que o amuleto era muito feio. O mestre taoísta, observando a situação, comenta que conseguia ver de onde vinha toda essa energia negativa e afirma que Huang Feng ofendeu gravemente alguém no dia anterior. Nesse momento, tanto Huang quanto a sua mãe ficam chocados ao perceberem que Xiao Fei era o responsável por todos os problemas que eles enfrentaram recentemente. A mãe então pega um cheque com uma quantia considerável e oferece ao mestre Zhen, pedindo que ele aceitasse o pagamento para resolver a situação. O valor do cheque era de 1 milhão, o que mostra o quanto ela estava disposta a proteger o seu filho e judiar do prota. Ao mostrar a sua gratidão pelo homem bigodudo, recebe um amuleto dele. Ele explica que o amuleto iria proteger tanto ela quanto o filho de qualquer ataque, e se algum dia o amuleto se queimar sozinho, isso significaria que ele foi atingido por um golpe muito forte e seria necessário chamar um especialista para resolver o problema. A mulher, profundamente agradecida e também preocupada, já que ela não sabia mais o que fazer, faz uma reverência ao homem, reconhecendo que não teria conseguido nada sem a ajuda dele. Enquanto isso, Huang Feng estava furioso ao descobrir que todos os seus problemas foram causados por um simples aluno, decidindo que queria puni-lo, e a sua mãe se compromete a ajudá-lo. O primeiro passo era encontrar o cara, um homem que machucou muita gente e sempre teve finais ruins para os seus alvos. Um mandador de vala, se é que vocês entendem. Enquanto isso, o protagonista e os seus amigos estavam jantando quando de repente uma mensagem nos alto-falantes informava que Xiao Fei não seria mais expulso e que o diretor tinha pedido de desculpas para ele. A notícia rapidamente se espalhou pelo refeitório e todo mundo começou a comentar sobre o que aconteceu. O fato do próprio diretor em pessoa ter se desculpado por suas ações impressionava os alunos e eles passaram a admirar o prota ainda mais, especialmente depois de saberem que ele enfrentou sozinho 10 valentões na noite anterior. Mesmo com toda essa tensão, o protagonista se sentia um pouco desconfortável. Seus amigos curiosos perguntavam como é que ele conseguiu lutar tão bem, já que ele nunca havia mencionado nada sobre essas suas habilidades antes. Além disso, eles também notam que o protagonista levou uma garrafada na cabeça na noite anterior, mas ele estava totalmente recuperado sem nenhum sinal de ferimento sequer. O prota, um pouco sem jeito, minimiza a situação, dizendo que os valentões provavelmente não eram tão fortes e que o ferimento não foi tão grave quanto parecia. Às vezes as coisas não são o que aparentam. Na verdade, ele deve toda a sua recuperação ao sistema, e agora o prota sabia que enquanto ele tivesse pontos o suficiente, poderia se curar de qualquer ferimento, por mais sério que fosse. Caso ele se machucasse novamente, o sistema cobraria 100 pontos para curar ferimentos leves e uma quantidade maior para os mais graves. Se um dia ele ficar sem pontos, teria que enfrentar sérias consequências, como o reinício completo do sistema, o que ele queria evitar a qualquer custo. No entanto, o sistema ainda não havia cobrado nada por esse ferimento, pois foi o primeiro e a cura veio como um presente de iniciante. Foi um bônus, na verdade, né? Enquanto Xiao Fei estava perdido por completo em seus pensamentos, ele é interrompido pelo som de altos passos se aproximando. Uma garota aparece e começa a falar um provérbio sobre um sapo e um cisne, e ele logo percebe que ele estava tentando insultá-lo por causa da sua aparência e uso de maquiagem. A garota, com uma expressão confiante e arrogante, revela que era a prima de Nen e que veio para avisar o prota que ele não deveria mais se aproximar da garota. Com uma atitude desafiadora, ela ainda diz que ele não é digno de estar perto da sua prima. Xiao Fei fica completamente surpreso ao descobrir que esta garota era a mesma parente de Nen, alguém que ele já conhecia há tempos, e sabia que a prima de Nen havia sido enviada para estudar no Japão e achava que ela nem se importava com a situação. A provocação da garota, no entanto, deixa o protagonista completamente irritado e fora de si. Ele tenta se controlar lembrando de sua avó, mas a insolência da garota só aumenta com ela, continuando a insultá-la e provocando o cara mais e mais. Em um acesso de raiva, Xiao Fei perde o controle e dá um tapa no rosto da garota, deixando uma marca vermelha em sua bochecha. Todos ao redor ficam chocados com a atitude inesperada do prota. Afinal, rapaziada, não se deve bater em mulheres. Mulher, você só ergue a mão pra fazer carinho. A garota
garota furiosa ameaça Xiaofei dizendo que se ele ousar bater nela de novo, ele teria sérios problemas. Mas desafiando a sua ameaça, o prota vai dar outro tapa. A garota continua xingando ele como se quisesse provocá-lo ainda mais e ele mostra que não tinha medo de enfrentá-la e bateria quantas vezes fosse possível. Todo mundo no local fica completamente horrorizado com o que acabaram de presenciar. O prota tinha realmente se atrevido a levantar a mão contra a prima de Nen, algo que ninguém esperava. Porém, no fundo, muitos ali pensavam que finalmente alguém teve coragem de botar a arrogância dessa garota no lugar em que achava intocável. As conversas ao redor giravam em torno do garoto e ele analisou o desempenho e somou 215 pontos. Logo, de repente, alguém entrou na sala de jantar gritando. Todos os presentes se viraram surpresos para ver quem era. 3 lutadores de karatê profissionais invadiram o ambiente em busca de quem tivesse ousado atacar Lily. Os meninos ficaram furiosos e logo ficou claro que Li Yanshan, o presidente do clube de taekwondo da escola, tinha invadido o refeitório junto com seus amigos à procura do responsável pela agressão à garota. Xiaofei estava em apuros porque Li Yanshan era faixa preta em karatê e os rumores diziam que o protagonista sabia lutar, mas não conseguiria derrotar Li Yanshan, afinal o cara era muito bom. Todos os garotos observaram atentamente os invasores que interromperam seu almoço sossegado e o prota estava preocupado, afinal como é que ele poderia comparar a sua arte marcial, o Wing Chun, com a habilidade de faixa preta? A arte marcial chinesa não ficaria tão atrás assim do taekwondo, mas o prota sozinho definitivamente não teria chance contra aquele valentão, aqueles na verdade. O personagem principal então sugeriu que os criadores do sistema eram chineses, mas a garota aconselhou o menino a se cuidar já que o adversário estava em um nível muito mais alto. Agora o menino tinha apenas 2 opções para lidar com a situação, e Volter sugeriu que ele escapasse e então acionasse a secretaria da escola para resolver toda aquela situação de uma vez por todas. Um momento depois, uma garota entrou no refeitório em lágrimas e correu em direção ao garoto, apontando para quem a havia agredido. Assim que o garoto avistou o homem que tinha ofendido Lily, foi direto para confrontá-lo, e o protagonista estava muito sério perguntando se o seu oponente teria coragem de lutar contra ele no reino. Ele se referiu ao cara como Lin Shen e só então percebeu que ele atacou sem hesitar, desferindo muitos socos. O homem de cabelos negros ainda não tinha conseguido reagir e o protagonista já começara a gritar com toda a pompa sem entender o que estava rolando. Em um ato dramático, ele se contorceu como se estivesse sentindo dor, colocando as mãos no peito e gritando alto, e o seu oponente ficou irritado com o espetáculo que Xiaofei estava fazendo, já que ele nem havia tocado nele. Nesse momento, alguns policiais que estavam sendo chamados antes entraram na sala de jantar e enquanto isso o prota continuava rolando no chão e gritando com força. Ao avistar o capitão, ele correu até os pés do oficial e começou a reclamar dizendo que a garota queria chamar a polícia para prendê-lo e que aquele cara e seus amigos queriam descer o sarrafo nele. O homem de cabelo preto ficou furioso pois se sentiu caluniado na frente de todo mundo, mas a garota fez de tudo para provar que o nosso protagonista estava errado. O capitão da polícia olhou para o rosto machucado do menino e sem saber como reagir observou a garota que também estava muito ferida, percebendo que ela parecia um pouco como um porco, e o rapaz era inocente na verdade. A garota começou a gritar com ele, questionando se ele havia agredido ela, mas Lily negou todas as palavras dele e se esforçou para provar que estava certo. Ela não pediu para levar uma surra e o prota estava disposto a ajudar, mas não faria esse tipo de favor. O menino era completamente inocente e Xiaofei continuou a história, dizendo que a menina tinha se batido 2 vezes na cara e depois chamou a polícia. Seu namorado começou a gritar com o nosso herói, disparando as palavras mais cruéis e a garota se dirigiu aos meninos que estavam na sala de jantar. E o tempo todo deviam ter testemunhado tudo, mas eles simplesmente negaram, dizendo que não tinham visto nada e que estava bem de boa. A garota enlouquece ao perceber que todo mundo ao seu redor parecia não gostar dela e estar contra ela, prontos para testemunhar contra ela também. O capitão da polícia fica pensativo tentando encontrar a melhor solução e olha para a garota insatisfeita perguntando seu nome. Com a falta de testemunhas fica claro que seria difícil provar alguma coisa. De repente Lily se lembra da câmera de segurança que estava atrás da sala de jantar e a tensão então aumenta entre todos os presentes ao saberem da existência da câmera. Mas o nosso protagonista não parecia nem um pouco preocupado. Ele diz ao sistema para apagar a gravação que concorda em fazer isso por 50 pontos. Em um instante o valor é descontado da conta do menino e após alguns minutos, um dos policiais entrega ao capitão um tablet com as gravações. A garota se senta à mesa se preparando para assistir ao vídeo e logo uma multidão de estudantes curiosos se reúne ao seu redor como se fosse uma entidade única. Mas para surpresa de todo mundo, nada acontece e a confusão toma conta do ambiente. Depois de um tempo, a garota passa o vídeo para Lily pedindo que ela visse por si mesma o que foi gravado. Lily fica furiosa e confusa sem entender por que o vídeo de Xiaofei agredindo ela não aparecia. Eles não queriam mais incomodar a polícia com assuntos fúteis e o protagonista que estava ali o tempo todo não conseguia apagar a gravação. Afinal, eles eram policiais e não apenas alguém que cuidava de reclamações, então eles tinham mais o que fazer na realidade. Quando o policial se prepara para sair, o nosso protagonista chama e a força se virar, reclamando sobre o namorado de Lily que tentou mandar ele de vala e menciona que ele era faixa preta em taekwondo e estava abusando desse poder. Todos os alunos que escutavam a conversa compreendiam as palavras do garoto e afirmavam que também tinham visto o menino atacando o prota. Um momento depois, o capitão se dirige a Li Yanshan pedindo que ele os acompanhasse, pois era suspeito de um ataque intencional. O homem de
cabelos negros se nega, jurando que ele não agrediu o protagonista e apenas estava muito irritado. Eles levam o maluco e o capitão enquanto chamavam o protagonista para ir até a delegacia. Após algum tempo, os meninos já estavam na delegacia e um garoto de cabelo preto se senta à mesa tentando com todas suas forças provar a sua inocência. Mas de repente a polícia entra em ação, batendo o tablet com toda a força na mesa. Olhando para as imagens da câmera, fica claro que o garoto estava mentindo e o vídeo mostra Xiao Fei e Liang Shen caindo no chão, o que torna uma evidência crucial. O capitão pergunta ao prota como ele gostaria de resolver a situação. O culpado poderia pagar com dinheiro ou como qualquer outra coisa também. Xiao Fei impõe uma condição: Liang Shen gravar um vídeo se desculpando e distribuí-lo no site da escola. Assim, todo o problema seria resolvido e a ideia empolga a todos, já que pedir desculpas pessoalmente é uma coisa, mas gravar um vídeo era outra história. Era realmente demais exigir desculpas públicas após uma surra, afinal você poderia simplesmente se desculpar com a garota depois de ter agredido. O jovem direciona seu olhar para o capitão da polícia, que com toda a presença imponente o chama a atenção. Ao notar a beleza do capitão, o prota fica envergonhado e o seu rosto fica vermelho de vergonha, porque a garota era muito linda. Capitão não, né? A capitã, que até deu uma tossidinha de leve para desviar a atenção. O capitão Yu não apoia a ideia de Xiao Fei, diz que um simples pedido de desculpas pessoalmente seria bem mais do que o suficiente. Mas Liang Shen se recusa a pedir desculpas, alegando que ele não fez nada, pois foi o protagonista quem agrediu a namorada e que ele não deveria se desculpar. Nesse caso, o prota deveria. Ele exige então uma indenização de $2.000 do homem de cabelos negros e o cara fica chocado com essa quantia. Para um estudante comum isso era uma fortuna e então ele se viu obrigado a engolir o seu orgulho por completo e pedir desculpas, pois ele não tinha muitas opções agora. Porém, ele não sai da delegacia imediatamente com medo de que Liang Shen o ataque. O capitão Yu, ao ver isso, decide tirar o dia de folga para cuidar dos garotos, né? Para que não acontecesse alguma coisa pior ali nas brigas deles. O protagonista admite um pouco envergonhado que ainda não havia almoçado e a garota se surpreende, já que ele foi levado à delegacia logo ao meio-dia na hora de papar. Sem se importar com a situação, o jovem pede ao capitão Yu que o convidasse para almoçar, já que ele não teve uma refeição adequada no refeitório e foi levado para a delegacia sem mais e nem menos. Depois de um tempo, eles finalmente saem da delegacia e decidem fazer um lanche para matar a fome. O garoto observa atentamente o capitão Yu, presumindo que ela deveria se dedicar às artes marciais, pois parecia ser muito habilidosa. Nesse momento, Xiao Fei acaba esbarrando nela, e quando a garota para, percebe que à sua frente estava uma grande multidão de valentões que vieram atrás do nosso protagonista. Esses caras armados até os dentes com bastões pareciam bem ameaçadores e o prota não entendia o que aqueles 3 caras enormes queriam com ele. Com sorrisos malignos estampados em seu rosto, os marginais logo se voltaram para a capitã Yu, pensando que ela poderia ser a namorada do prota. Ele tenta mandar a garota se afastar, dizendo que ele poderia lidar com a situação, mas ela não parecia disposta a fugir da situação ali e queria defender o prota na realidade. Ela era da polícia e, independentemente do que eles dissessem, as ações deles eram ilegais. A jovem dá um aviso final aos bandidos, pois se eles não saíssem imediatamente, iriam se arrepender muito. Mas ninguém a leva a sério. Sem perder tempo, um dos bandidos levanta o bastão em direção ao capitã, pronto para atacá-la. Mas a mesma não ficou parada e rapidamente começou a se defender, contra-atacando com habilidade. A garota mostrou suas excelentes habilidades em artes marciais, dando uma bicuda no rosto do bandido e fazendo ele voar para longe, em direção aos outros marginais. Ao ver a força dela, os outros bandidos decidiram atacar em massa, sabe, com toda a pompa, e o jovem por sua vez correu para mostrar a esses marginais quem realmente mandaria ali. A capitã Yu não hesita em aceitar a ajuda dele, lembrando-se de que havia um bom número de valentões por ali. Eles estavam se sentindo muito confiantes, achando que o protagonista não tinha a menor chance contra eles. Porém, ele não estava nem um pouco intimidado. Na realidade, ele estava mais do que preparado para dar uma boa resposta ali e uma surra também. O protagonista diferiu um golpe forte no pescoço de um dos bandidos, fazendo com que ele tossisse sangue, e em seguida ele logo partiu para um outro adversário e o jovem se mostrou calmo e relaxado, esquivando-se e contra-atacando com toda a maestria. Em pouco tempo ele havia derrubado todos os seus oponentes ao chão e depois disso foi ajudar a capitã Yu, mas parecia que ela já tinha lidado com tudo sozinha e não precisava de ajuda. O jovem elogiou a capitã por dominar tão bem o estilo Wing Chun, enquanto o protagonista observava os muitos bandidos caídos ao chão. Comparados à habilidade dela, as surras do protagonista não eram nada, a garota era bem poderosa também. A capitã então diz ao protagonista que ele iria pagar o almoço e o garoto concorda na hora, lembrando da força dela. A menina já havia avisado aos seus colegas policiais que ele teria que voltar com ela para a delegacia para prestar depoimento. Afinal, aqueles caras eram seguranças. A segurança maior da empresa da segurança da cidade, a Dragon Security, queria causar problemas para o prota. Na verdade, essa empresa era uma fachada para a gangue criminosa que adotou um nome bonito só para evitar qualquer tipo de difamação. Isso aconteceu porque Xiao cruzou o caminho deles e a capitã não pôde conter o sorriso malicioso ao perceber que aquele policial desprezível chamado Xion foi demitido por causa do prota. Comenta que o rapaz não fez nada, já que confiscaram seu celular, o que o impediu em relação ao vídeo. Era estranho que ontem um cara tinha sido acusado de agredir um idoso, mas agora de repente surgiu um vídeo das câmeras, enquanto a gravação de hoje simplesmente havia desaparecido por completo no passe de mágica. Quando Lily leva um soco na cara, fica evidente que a garota não era boba, mas o protagonista só estava curioso para saber se alguém realmente conhece o sistema mesmo que não usasse.
A garota de cabelos verdes interrompe os seus pensamentos, dizendo que agora conhece todas as vantagens do sistema. O protagonista tenta afastá-la, dizendo que isso não era da conta dela e que ele resolveria literalmente tudo sozinho, sem a ajuda de ninguém. Ele estava completamente calmo, ciente de que a capitã não poderia agir sem provas concretas. Infelizmente, se o que a garota dissesse fosse verdade, ela não poderia simplesmente detê-lo sem ter nenhuma prova contra ele. Ela lembra do nosso protagonista que a Dragon Secret era perigosa e que era melhor não se meter com eles, pois eles não eram tolos ao ponto de atacar na frente de uma grande multidão. Afinal, eles teriam provas contra ele e não era isso que eles iriam fazer. A jovem ainda desconfia que o garoto fosse manipulando as câmeras de segurança aos poucos e estava decidida a pegá-lo. O prota sai da delegacia, começando a achar que a garota parecia suspeita, e enquanto caminhava tranquilamente, sem sinais de problemas, até que ele acaba ouvindo uma voz masculina chamando seu nome. Ao olhar para cima, ele vê Lee Yong-chan, que já estava posicionando a perna pronto para golpeá-lo. O garoto de cabelos negros rapidamente direciona o pé para Xiao Fei, mostrando todas suas habilidades em Taekwondo. O protagonista tem tempo para se esquivar, mas o homem de cabelos negros estava determinado a se vingar tanto de sua namorada quanto dele. Um momento depois, o punho do homem quase acerta o rosto do nosso protagonista, mas ele pede urgentemente que ele parasse, explicando que se for agredido acabaria na delegacia. Xiao Fei sugere que eles realizassem uma luta em um mês na universidade e Liang Shen hesita, mas parece que ele realmente acreditava que o prota poderia se preparar e derrotar um lutador de Taekwondo. Algum tempo depois, a noite chega, mas as luzes ainda estavam acesas em um prédio de vários andares. Walter fica surpreso ao ver algo na tela do monitor. Uma notícia do site da escola informava que Xiao Fei iria lutar contra Li Yong-shan. Agora toda a universidade estava comentando sobre isso e o cara se volta para o seu amigo perguntando se ele conseguiria vencer o cara de cabelo preto. Mas Xiao Fei tem certeza de que daria conta do recado com o apoio dos amigos e as apostas na vitória do nosso herói estavam em 1-3. O jovem se assusta e pergunta aos seus amigos se eles estavam dispostos a investir 100.000 ienes por ele, garantindo que ganhariam. Os amigos ficam chocados ao ouvir uma quantia tão grande de dinheiro e se perguntam de onde é que um simples estudante conseguiria um montante desse. O garoto responde que só está comprando e vendendo antiguidades e nada demais. Ele assegura que o dinheiro estava em boas mãos e os meninos ficam instantaneamente inspirados ao saber disso, admirando o amigo e começando a fazer perguntas sobre tudo que já viram. Lembrando que o garoto usava o estilo de luta em comum, o que torna o fato de vender antiguidades bem mais comum do que o estilo de luta dele. O nosso herói se despede dos amigos e se aproxima de uma grande janela, abrindo ela amplamente e olhando atentamente para o céu, focando na lua crescente. Ele relembra as palavras do pai de Nen, que dizia que ele deveria ganhar 1 bilhão em 2 anos. Isso lhe provoca um calafrio, pois a meta parecia quase impossível para um estudante. Por um momento, ele se lembra daquela tigela de obsidiana e fica curioso por saber quanto ela poderia valer. Nesse instante, um garoto recebe a ligação da senhorita Su, que informa ele que a tigela estava sendo leiloada com o preço inicial de 5 milhões de ienes.